porque se a gente pensar que ele vai para uma palestra de 24 e no final da vida dele ele pinta um retrato de Rudolf Steiner, onde ele escreve embaixo guru, colocando Steiner num lugar de mestre espiritual, isso é algo que acompanhou ele ao longo da vida dele. Ele morre em 63, então é algo que acompanhou ele desde os anos 20 até o fim da vida dele. Então, para mim, não era sobre colocar Schuh como um artista antroposófico, mas formar primeiro, num formato acadêmico, uma compreensão objetiva do trabalho de Rudolf Steiner e usar esse corpus teórico para fazer cruzamentos com novos artistas, analisar a postura de Schuh, analisar o processo criativo de Schuh e entender como a antroposofia gerou tantos impulsos culturais e como esses impulsos culturais aparecem na obra de tantos artistas, inclusive na de Schuh Solar. Então, eu queria mostrar para vocês que isso foi realmente um trabalho longo de arquivo. Isso aqui é tudo material do arquivo Schuh Solar, não sei se vocês estão enxergando bem, espero que sim. Porque aqui é um ponto que alguém pode dizer assim, a gente está aqui para falar de antroposofia na academia, mas a investigação dela foi em artes. Em artes é muito fácil, eu quero ver falar de antroposofia em medicina, eu quero ver falar de antroposofia, sei lá, em matemática. E eu concordo, acho que o campo das artes visuais é um campo mais receptivo e um campo mais flexível para receber a antroposofia, mas de jeito nenhum isso não quer dizer que não exista uma certa rigidez para receber algo novo sobre um artista que já é consagrado, que já está consolidado, que já é muito querido nacionalmente. Então, eu também tive medo da minha tese ser refutada, e por mais que minha investigação fosse em artes, eu também não deixa de ser uma investigação científica, que é baseada em evidências, em fato e em leitura de documentação material. Então, apesar de eu ter esses dois fatos que já eram grandes fatos, que Schuh vai na palestra e que Schuh pinta o retrato, eu precisava, antes de tudo, para poder construir a minha hipótese de que ele nutria um interesse especial pela antroposofia, eu precisava, antes de tudo, provar isso. E no arquivo eu tive a sorte de encontrar material suficiente para provar isso. Então, Schuh Solar, ele tinha vários livros de Rudolf Steiner, livros que ele compra na Argentina, já traduzido para o espanhol. Não só isso, como os livros têm marcas de leitura, os livros estão gastos, estão abertos, então prova que ele leu. Schuh tinha folhetos do Goetheano, que eu não sei, nesse ponto ainda não sei quem enviava esses folhetos para ele, onde ele conseguia, porque ele já estava na Argentina. Não só ele tinha os folhetos, como ele conservou esses folhetos, então ele nunca foi no Goetheano, mas eu sei que ele sabia da existência do Goetheano, ele sabia das programações que aconteciam no Goetheano. Aqui, não sei se vocês estão vendo a minha setinha também, quando eu mexo, sim, né? Aqui não vai dar para ver, mas é uma lista escrita à mão de vários títulos de livros de Rudolf Steiner com a letra de Schuh. E aqui é uma meditação de Rudolf Steiner também. Então, assim, foi juntar esses materiais e aí eu queria dividir um pouquinho com vocês como eu trabalhei sobre algumas evidências e compartilhar com vocês 3 pontos que me ajudaram a orientar a minha pesquisa e que eu acho que, assim, pode servir para qualquer pessoa para investigar em qualquer área. Acho que um dos primeiros problemas que eu me enfrentei foi bibliografia. A bibliografia de Rudolf Steiner não é totalmente aceita na academia, nem as GAs são. Então, por exemplo, o conhecimento muito superiores eu também não pude usar. Então, a gente também tem que, às vezes, recorrer a certas manobras e certos truques. No meu caso, como minha tese é em artes visuais, especificamente em curadoria de arte, um truque que eu usei foi trabalhar muito com catálogos de arte. Existem muitas exposições sobre Schuh Solar, sobre outros artistas, sobre Schuh Solar não, sobre Rudolf Steiner e sobre outros artistas, usando a antroposofia como eixo curatorial. Então, eu usei muito isso. Eu usei catálogos de arte como bibliografia, mais do que texto de Rudolf Steiner. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque um dos primeiros pontos, eu desenvolvi 3 pontos, 3 princípios que foram pelos quais eu me guiei na hora de colocar a antroposofia num formato acadêmico. O primeiro deles foi linguagem consciente. O que eu quero dizer com linguagem consciente? Primeiro, que eu acho que linguagem é o primeiro argumento para deixar Rudolf Steiner fora da discussão acadêmica. Eu entendo que certos termos que são usados por Steiner, eles podem assustar a pessoa desavisada que chega e começa a ler de forças cósmicas e corpo astral e seres elementais. Então, mas a pesquisa de Rudolf Steiner, ela não deixa de ser sistemática, ela não deixa de ser metódica e ela é muito vasta. Então, se a gente for deixar Steiner de fora da discussão por causa de certos termos que a gente sempre tem um certo receio, a gente vai perder também muita informação pertinente.
Então, sobre esse tema da linguagem consciente, eu penso 3 coisas. A primeira é que a pessoa que está investigando, eu acho que a gente pode, quando está investigando, pode fazer um esforcinho para encontrar outros termos que possam ser um pouco mais amigáveis para quem está ouvindo tudo isso pela primeira vez. E às vezes são coisas simples, por exemplo, em vez de falar de mundo espiritual, que é uma palavra que pode dar tantos mal-entendidos ou tem tantas conotações, falar da parte não sensorial do mundo ou falar do conhecimento suprassensível, às vezes é uma forma de que o texto não cause esse rechaço, assim, né? Então, acho que isso é uma forma, encontrar outros termos para substituir, mas também não acredito que os termos que Steiner escolheu não possam ser utilizados. Acho que a gente pode também falar, às vezes, de corpo astral ou enfim, de forças cósmicas, mas eu acho que a gente não pode usar esses termos de forma ingênua. Nas conversas entre a gente, antroposofia, às vezes a gente fala, eu não superei o meu astral ainda, a gente brinca um pouco com isso, mas no texto acadêmico eu acho que a gente tem que ser muito preciso e muito responsável com o que a gente quer falar. Então aqui na imagem eu coloquei imaginação, inspiração e intuição, que foram conceitos que eu trabalhei na minha tese e que eu tive uma dificuldade grande na hora de colocar eles num formato acadêmico, porque assim, a gente pode falar de intuição e isso pode dar um entendimento muito new age do que é intuição. Então, realmente implica um esforço para tornar esse conteúdo acessível e não esvaziar a complexidade que eles têm. Então, esse era o meu segundo ponto sobre linguagem. Outra coisa que eu queria trazer sobre linguagem consciente, porque eu botei consciente, a gente fala muito de consciência na antroposofia. E eu acho que um verdadeiro ato de consciência também é reconhecer que a antroposofia, alguns textos, estão cheios de tons racistas e colonialistas, eurocentristas subjacentes. E eu acho que é preciso um ato de consciência para, primeiro, reconhecer isso, mas também não parar por aí, né? Eu acho que reconhecer primeiro e depois corrigir a presença desse pensamento racista e colonialista para a gente não seguir perpetuando ideias antigas que possam continuar perpetuando esses preconceitos colonialistas até hoje, né? Eu acho que esse primeiro ato de consciência é reconhecer e depois vem o papel de quem se dedica a escrever ou gerar esse conteúdo, que é corrigir e começar a criar uma narrativa que seja mais atual aos dias de hoje, que seja mais precisa e que seja mais inclusiva. Eu acho que esse trabalho deve ser feito por nós que estamos estudando. Com isso, eu passo para o meu segundo ponto. Falando desse tema, eu queria passar para o meu segundo ponto, que é transparência. Transparência, eu acho que é um conceito que ficou um pouco gasto. A gente já está falando muito de transparência, mas eu quis colocar a transparência no sentido de conceito mesmo de full disclosure, de contar tudo. Então, por exemplo, eu vou trazer uma analogia, assim. Uma pessoa que quer vender uma casa e vai mostrar uma casa para um potencial comprador. Essa pessoa vai mostrar tudo que aquela casa tem de bom, mas ela tem um compromisso e uma responsabilidade com aquele comprador de mostrar também que falhas aquela casa tem, que coisas ali estão quebradas, mas não dá para ver, que coisa pode ser simples agora, mas pode dar um problema lá no futuro. Então, para mim, essa ideia de transparência, de contar tudo, significa que, às vezes, a gente tem que tratar de temas que podem ser um pouco polêmicos ou desagradáveis, mas a gente tem um compromisso de trazer eles à tona. Acho que é super importante nesse tópico da transparência, quando a gente está escrevendo de forma científica, não deixar de reconhecer as inconsistências, as incoerências, as ambiguidades que realmente existem dentro do movimento antroposófico como um todo. Acho que não tem problema nenhum nisso. Acho que o problema é se a gente não se debruçar sobre esses temas com uma postura científica. Então, acho que nessa questão da transparência, de mostrar tudo que a casa tem de bom, mas mostrar também tudo que a casa tem de ruim, que pode dar um probleminha, a gente tem que assumir um tom realmente acadêmico, que é de responsabilidade na hora de passar a informação completa para quem vai receber e mostrar todos os fatos. E usar eles de forma com um tom objetivo. Eu realmente considero que não há problema em criticar Rudolf Steiner. Críticas sobre Rudolf Steiner existem desde sempre, não é nenhuma novidade. E aí eu queria mostrar um caso que aconteceu na minha tese.
que é o caso de Paul Klee. Paul Klee foi um pintor que Chu Solar, o artista que eu estava estudando, se nutriu muito das ideias de Klee. Inclusive, na Argentina, tem uma narrativa, assim, que é também bastante colonialista, de que, tipo, Chu Solar é o Paul Klee argentino. Então, eu precisava usar Klee na minha tese, porque eles conversam muito. E eu sabia que Klee tinha entrado em contato com Rudolf Steiner, com a antroposofia. O que eu fui descobrindo enquanto eu estava investigando é que Klee nunca teve muita paciência para a antroposofia. Inclusive, ele nunca engoliu totalmente tudo. E aí eu trouxe alguns fragmentos. Eu coloquei em inglês, gente, só por uma questão do que a fonte que eu estou citando aqui é em inglês. Então, eu quis colocar realmente o texto original, para não colocar uma fonte e botar uma tradução que não é oficial. Então, em uma carta, se referindo à antroposofia, Klee se refere à antroposofia como algo falso ou uma obra para se auto-enganar, uma obra de auto-engano. E depois, nos diários dele, depois de ir para uma palestra de Rudolf Steiner, ele escreve no diário que a noite estava linda, mas que foi muito Rudolf Steiner para ele. E que ele continua sozinho, um solteiro espiritual. Ele continua sozinho nessa busca espiritual dele. Ou seja, ele vai para a palestra de Rudolf Steiner e aquilo também não convence ele. Em outra entrada do diário dele, mais tarde, ele escreve que está lendo um livro de Rudolf Steiner e ele demonstra uma certa impaciência, dizendo assim, se ao menos ele dissesse de forma mais breve, se ele escrevesse tudo isso em 10 páginas. Então, assim, por que eu estou trazendo esse tom debochado de Klee e de rejeição até da antroposofia? Porque o fato de que Klee seja crítico a Rudolf Steiner e o fato de que Klee não compre de todas as ideias de Rudolf Steiner não me impediu de me debruçar sobre Paul Klee e de usar essa informação na minha tese. O próprio fato de Klee ir para a palestra de Rudolf Steiner me mostra algo que ele estava buscando. O próprio fato dele sentar para ler um livro e tentar entender o que Steiner está falando me mostra que ele parou para estudar aquilo. E também, por mais que ele negue categoricamente que ele não tenha paciência ou que ele tenha antipatia, seja por qual for o motivo, não quer dizer que ideias de Rudolf Steiner não se filtraram na obra de Paul Klee. Não quer dizer que eu não posso usar a antroposofia para ler alguns símbolos. Então, por exemplo, o que eu falo de filtração? Klee era muito amigo de Kandinsky. Kandinsky, sim, nutria uma grande admiração por Rudolf Steiner. Klee admirava muito Christian Morgenstern, que é um poeta que dedica um livro de aforismos para Rudolf Steiner. Então, por mais que Klee negasse o que a antroposofia trazia, ele estava em contato com essas ideias que vinham filtradas para ele de outro modo. Então, isso também não me impede. E, além de tudo isso, outra forma científica que eu usei esses fatos de Klee era de saber onde o nome de Rudolf Steiner estava circulando. Isso me dá uma ideia de por onde o nome dele circulava. Klee devia falar disso com os amigos dele. Então, isso é super importante porque isso me ajuda a colocar Rudolf Steiner no contexto da história da arte, nessa história da arte com letra maiúscula, no contexto da história da arte institucionalizada. A partir desse momento que eu consigo inserir ele nesse lugar, que Paul Klee está falando dele, que Kandinsky está falando dele, ele começa a pertencer a um certo imaginário, a um círculo artístico que já está legitimado dentro da história da arte. E isso também me ajudou a construir a minha dissertação. E aí, nesse tom de falar sobre essa conversa e dos círculos que Rudolf Steiner estava inserido, eu queria trazer o meu terceiro ponto, que é diálogo. Existe uma tendência, pelo menos eu vejo na antroposofia, uma tendência a um pensamento unilateral. O que eu quero dizer com isso? Tudo que acontece é visto através das lentes da antroposofia. Todos os fenômenos são lidos a partir de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner é a última palavra para tudo. E eu realmente compreendo isso, porque eu acho que Rudolf Steiner ele é incomparável, ele é o único em muitos sentidos, e eu acredito que ele foi um verdadeiro pioneiro. Mas eu acho que essa tendência, esse pensamento unilateral, ele tende a levar a gente a colocar Steiner num lugar de isolamento, que é o que vai dificultar essa entrada na academia. E esse isolamento também ele é uma coisa ruim porque é o que vai levar para dogmatismo. Então, eu queria trazer 2 pontos aqui. O primeiro, nessa questão do diálogo, é que lembrar que Rudolf Steiner não era um pensador solitário, ele não estava sozinho, ele não estava falando sozinho. Ele estava conversando com muitas coisas que estavam acontecendo no seu tempo. E aí eu queria trazer um outro material de arquivo, que está no arquivo do Goetheano. O que a gente tem aqui? A gente tem um folheto de uma galeria de arte.
Nesse folheto, está anunciando, vocês estão vendo o mouse, que no dia 5 de maio, vai ter uma palestra de Rudolf Steiner, que ele vai falar sobre a origem da fantasia artística e a origem do conhecimento suprassensível, alguma coisa assim. E no verso desse folheto, está falando que, enquanto isso estiver acontecendo, na sala 1 está acontecendo uma exposição de arte chamada Graphique, e que quem temos nessa exposição? Ninguém menos que Kandinsky, Paul Klee e Franz Marc, os principais referências do expressionismo alemão. Por que eu trago isso? Eu trago para mostrar assim, como trabalhar com alguns documentos. Um folheto desse tipo, ele está me mostrando em que lugares Rudolf Steiner estava falando, que círculos ele pertencia. Em uma sala estava tendo uma palestra, na outra sala a gente está tendo uma exposição dos principais nomes do expressionismo, e era um círculo muito efervescente. Nesse momento, Kandinsky já começou a pintar a pintura abstrata. Então, como é que se conversam esses artistas com esse ciclo que Rudolf Steiner está? Então, eu queria lembrar isso. Steiner não estava só, Steiner não estava falando sozinho, Steiner não estava falando só para quem pensava como ele estava muito inserido em todo um contexto cultural que é muito relevante na hora da gente se trazer para uma investigação em artes ou em qualquer outra disciplina. E sobre diálogo, eu também queria trazer uma outra coisa, que esse isolamento de Rudolf Steiner, eu acho que ele também é prejudicial para a academia, porque torna mais difícil a gente trazer as ideias dele para um texto acadêmico. Um truque que eu usei também foi colocar Steiner para dialogar com autores contemporâneos que têm ideias parecidas a dele, que já estão legitimados pela academia, e quando a gente coloca eles para conversar, ao invés de Rudolf Steiner perder relevância, ao contrário, ele ganha relevância. E aí eu vou citar a tese do colega Jonas Bach, que está aqui hoje, que faz um diálogo entre Rudolf Steiner e Paulo Freire. E isso vai ajudar a legitimar aquilo num campo novo, né? Quando eu falo de diálogo, eu não estou falando de encontrar alguém que tem as mesmas ideias de Rudolf Steiner, que era uma mente igual a dele. Eu falo de encontrar, assim, zonas de contato, zonas de retroalimentação, que uma teoria complementa a outra, e que isso pode se enriquecer. E isso vai ajudar muito a azeitar essa entrada de Rudolf Steiner na discussão acadêmica. E aí, eu tenho 1 minuto e 42 para fazer minha conclusão. Para concluir, eu queria dizer 3 coisas. A primeira é que, sim, eu acredito que é possível levar a antroposofia para a investigação acadêmica, que acho que, indiscutivelmente, Rudolf Steiner deve, sim, ter mais participação na discussão intelectual institucionalizada. Acho que é possível. E aí, uma coisa que eu queria chamar a atenção é para a gente lembrar que Rudolf Steiner ele é muito crítico à ciência material da época dele. Ele realmente é muito crítico. Mas isso, de nenhum modo, criticar as limitações da ciência moderna não quer dizer, de nenhum modo, negar o valor da ciência, negar o valor que a ciência tinha para aquelas esferas do conhecimento. Inclusive, ele sempre fala disso, ele critica e no fim do texto ele diz: mas, gente, eu quero lembrar que a ciência tem o seu valor para isso, isso e isso. O que a antroposofia pede, o que Steiner pedia, não era substituir a ciência com a antroposofia, mas era ampliar a ciência, expandir, que as pessoas tivessem um pouco mais de flexibilidade para aceitar temas que são de uma ordem suprassensível, aceitar que esses temas que pertencem a uma ordem que é desconhecida pudessem contribuir com o conhecimento científico das disciplinas mais duras também. E aí eu também digo isso porque uma coisa que eu escuto muito dos jovens que querem investigar de antroposofia, mas não se sentem animados, se sentem desencorajados, e que eu me senti também no começo, eu entendi isso à medida que eu estava escrevendo a tese, eu achava no começo que era sobre travar uma batalha com o sistema acadêmico. Então eu cheguei no começo pensando assim, então a gente tem que fazer uma batalha, eu tenho que chegar, acabou meu tempo. Eu tenho que chegar com isso, chutando a porta e mostrando que a antroposofia é isso. E na verdade não, na verdade essa resistência que a gente encontra na academia não é uma desculpa para a gente brigar com o rigor acadêmico e para a gente não entrar no rigor acadêmico. Ao contrário, é uma oportunidade para a gente carregar a antroposofia de mais substância, para a gente carregar a antroposofia com mais pensamento crítico, para a gente carregar a antroposofia com uma linguagem que seja mais atual, com uma linguagem urgentemente mais inclusiva. Então, eu realmente encorajo assim, quem quer investigar que é possível
e que não desanimar frente às durezas de algumas disciplinas, de alguns orientadores. Eu acho que a gente também tem que fazer um esforço. Se a gente quer que a antroposofia seja aceita academicamente, a gente tem que fazer um esforço para colocar a antroposofia num formato academicamente aceitável. Porque esse rigor tem um porquê, e eu acho que fazendo isso é um primeiro passo para a gente colocar esse conhecimento a serviço do mundo. Eu acho que eu passo para Jonas Bá agora. Obrigada. Gente, muito obrigada, Mayumi. E eu só queria lembrar todo mundo, eu mandei no chat, que ao final a gente vai ter um tempinho para perguntas. E quem quiser fazer alguma pergunta, só manda para mim no privado, tá bom? E, por favor, Jonas Bá falando para vocês. Uma boa noite a todas e todos. Antes de mais nada, eu gostaria aqui de estender os meus agradecimentos à Seção de Jovens da Sociedade Antroposófica e à Faculdade Rudolf Steiner, parabenizá-las também pela iniciativa e agradecer ao mesmo tempo o convite que vocês fizeram. E uma das razões, claro, porque tinha um espaço na minha agenda, então, claro, sem o espaço na agenda eu não teria aceito, mas não foi só o espaço na agenda que me fez aceitar. Foi também assumir uma responsabilidade aqui diante daquilo que poderia dizer assim, do próprio movimento antroposófico. Eu nunca falei para os jovens do movimento antroposófico, então estou inaugurando a minha fala aqui. E também já estou me sentindo sem constrangimento, eu estou chegando, estou muito próximo dos 50 anos de idade, vou virar meio século. E isso, claro, que mexe com a nossa psique, né? Afinal de contas, 50 é 50, é a metade de 100, então eu já estou cumprindo a minha primeira metade. Pois bem, então tem isso também, esse papel de transmitir alguma coisa, já que existem jovens com essa garra, como mostrou há pouco a Mayumi, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente já, e outras, né, outras pessoas, outras e outros jovens que possam se interessar em também a se aventurar nessa vinculação em que qual é a contribuição da antroposofia ou do pensamento de Rudolf Steiner, e que isso possa ser explorado no ambiente científico, acadêmico ou universitário. E, bom, eu estou completando em 2020 14 anos de experiência e desenvolvimento nessa área, uma vez que exatamente em 2006 eu ingressei no mestrado e disse assim, agora vai, né? Então, realmente o meu trabalho com o pensamento de Rudolf Steiner no ambiente acadêmico começou há exatos 14 anos atrás, então estou fazendo aniversário de 2 setênios esse ano, então eu estou festivo já, né? Já 2 vezes festivo já. Mas enfim, então realmente existe de fato um desafio e ele se dá por diversas razões. Bom, a linguagem do Steiner não é uma linguagem acessível e não é acessível para ninguém. É acessível no sentido de que ele é uma pessoa que fala em linha reta. Ele não fala em linha reta, ele não tem uma lógica linear. Ele usa conceitos muito profundos, são conceitos muito profundos e complexos, e que também envolve uma certa familiaridade de quem o ouviu ou de quem atualmente o lê. E então, simultaneamente, além de nós termos o desafio de nós compreendermos Steiner, também teremos então na atualidade, no século XXI, de tornar a linguagem dele uma linguagem contemporânea, o que também não é tão simples assim. Até porque o conhecimento antroposófico ele é uma espécie de cebola infinita. Você chega na antroposofia e degusta a primeira casca e fala, que bom. Aí você tem um trabalho enorme para avançar e entrar nessa segunda camada. Só que uma cebola física tem um núcleo que vai lá e acaba. E essa tal imagem de cebola aqui, ela não tem fim. Né? Na verdade, assim, eu posso lhes dizer, eu estudo antroposofia há muito tempo, e vivo estudando, não tem como, não tem um basta, né? Então, ela é exigente por esse lado. Eu não sei quantas pessoas hoje querem ter esse fôlego, eu chamaria de um fôlego, de uma garra, de uma vontade de dar continuidade, né? Quais são os principais desafios, né? Bom, um deles foi o que eu acabei de dizer, uma compreensão ou do pensamento de Goethe ou do pensamento de Steiner, numa linguagem que ela não é aquele tac-tac, né? Não é no estalar de dedos que a gente absorve. Segundo, como apontou também a Mayumi, né? Se você isola o Steiner, só fala a linguagem dele, só usa as palavras dele,
e vai fazer e ainda exige que todo mundo, né, nos entenda, é um pouco complicado. E o desafio de você ler outros autores é que eles vão ter outras perspectivas, são de outras décadas ou de outro continente, e por aí vai. Você, então, tem que se aprofundar também nesse pensar alheio. Realmente, existem vários modos de recepção do pensamento de Steiner. Por exemplo, ele pode ter uma recepção dentro do movimento antroposófico de que se ele disse o está certo, não se mexe mais e acabou. Por um lado, é uma ingenuidade e uma entrega excessiva, era algo que nem ele não queria, que Steiner não queria ele não queria que nós acreditássemos na obra dele. Ele queria que nós compreendêssemos o que ele escreveu, compreendêssemos o que ele quis ter dito. Esse desafio é outro, porque se a gente só acredita, a pessoa crente, ela entra num estado de passividade muito grande, porque ela simplesmente repete aquilo que está numa fonte, num livro, numa palestra, seja onde for. Isso não condiz mais com as condições de evolução espiritual da modernidade, né? E era isso que o Steiner queria nos acordar. Ser compreendido é diferente do que simplesmente, né, acredite em mim. Não acredite em mim, me compreenda. Então era essa a frase dele. E então, existe uma recepção que é assim, que tende ao dogmatismo, né? E aí nem nós no movimento antroposófico não conseguimos evitar aquilo que, lamentavelmente, todas as áreas, todos os grupos sociais que giram em torno de temáticas vinculadas à espiritualidade humana, parece algo que é um fardo da humanidade. Parece que a gente não consegue se libertar de sectarismo, então a gente se isola dos outros e se acha mais especial. Dogmatismo, então eu não entendi tudo o que está ali, mas eu me agarro como se fosse uma certeza absoluta, e aí agora eu defendo isso com unhas e dentes. E isso é muito problemático. E isso existe, esse tipo de recepção. Ela pode ser eu recepciono o pensamento de Steiner de forma ou dogmática ou sectarista. E a gente esquece que ele era um pesquisador, principalmente no início da vida dele, principalmente quando ele era jovem. Eu brinco, né? Eu estava trabalhando num projeto de extensão na universidade, inclusive, então, de extensão quer dizer para pessoas que não precisam ser alunos da universidade onde eu trabalho, e era sobre o GA2 do Steiner, né, conhecido na tradição brasileira como o método cognitivo de Goethe. E eu brinquei com os participantes, falei, você sabe o que é esse livro? Esse livro é o relatório de bolsista que Steiner, quando Steiner era bolsista. Na linguagem do século XXI, é isso, ele ganhou bolsa, e com a bolsa ele estudou, ele compilou as obras de Goethe. Então, o GA1 é resultado da época que ele era bolsista, e o GA2 também. Só que isso, né, é uma linguagem do século XXI. Então, olha só nós aqui estudando no ano 2020 o relatório do processo de pesquisa como bolsista. Então, ele era um pesquisador. Posso lhes provar de uma outra maneira. Mais tarde, quando ele deu início à sua teoria dos sentidos, ele não começou sabendo dos 12 sentidos. E se você acompanha o que o Steiner fez em 1905, 1908, 1912, e vem vindo, até chegar ali um pouco antes do fim da vida, ele vai corrigindo a ele mesmo. Não porque não tem como você fazer ciência e você ser perfeito desde o ponto de partida, no meio e no fim. Então, Steiner era alguém que corrigia a si próprio. Além de, eu vou reafirmar o que a Mayumi acabou de apresentar, se alguém conhece Steiner, então, de fato, não tem como negar, ele era uma pessoa dialógica, que intercambiava com todos os intelectuais do seu tempo. Se ele estava no século XIX, ele viveu o século XIX. Se ele estava no início do XX, ele viveu esse início do XX. Eu me admiro como é que ele, com aquele programa de palestras que ele tinha, a partir de 1920, Escola Waldorf inaugurada, início dos processos Coita-Wegman para a inauguração da medicina antroposófica, não parou mais. Como é que ele teve tempo para ler Jung? Porque ele cita. Como é que ele teve tempo para ler Freud? Porque ele cita. Como é que ele teve tempo para citar fenomenologia? Porque ele leu Edmund Husserl. Eu falo assim, nossa, isso é, para mim, sempre muito admirável. Mas
quais são os outros desafios além da questão da linguagem? Né? Eu estava falando sobre o modo com o qual o pensamento do Steiner é recepcionado. Bom, uma coisa é dentro do movimento antroposófico. E o ideal não deveria ser só esse pensamento que apenas se abre de se ele disse, ele escreveu, é e não é, e acabou, e chega e deixa assim. Existe também uma abordagem, eu vou usar a palavra crítica, e crítica é uma palavra muito mal usada, eu vou corrigir ela um pouco, porque tem gente que entende que é assim, crítica, nossa, esse chão tá sujo, pelo amor de Deus, que bagunça, essa parede devia ter sido pintada melhor, essa janela não colocaram lá no esquadro direito. Isso não é consciência crítica, isso aqui é consciência infeliz. É diferente, tá? É outro tipo de qualidade de consciência. A consciência crítica é a capacidade de criar discernimento, clareza, possibilidade de perceber nuances, contradições. Na verdade, nós mesmos, como antropólogos, também poderíamos fazer esse tipo de exercício, que é um exercício crítico. Ele desenvolve o ser humano. Quando eu disse que Steiner corrigiu a si próprio, eu não disse que ele veio com defeito. Eu não coloquei ele num patamar inferior. Eu apenas, pelo contrário, na minha opinião, para mim mostra o engrandecimento dele como pessoa ao longo do tempo. Tá? A outra coisa, e que tem uma conexão muito forte com o que a Mayumi também disse, e é um perigo aqui. Steiner teve fases na sua biografia. E, basicamente, desde que ele se inaugurou como bolsista, com 21 anos de idade, ele se tornou bolsista. Então, o GA1 nasceu disso, o GA2 também. Depois ele fez um doutorado, GA3, produção própria, GA4, filosofia da liberdade. GA3 é verdade e ciência. O início da vida dele, praticamente 20 anos, linguagem acadêmica. Embate, desenvolvimento, análise, críticas acadêmicas. GA1, 2, 3, 4, né? São as obras. Para quem não sabe o que é GA, desculpe-me, parece que eu já estou falando para todo mundo que já entende. Ok. É o modo com o qual a gente cataloga as obras do Rudolf Steiner. Ele só tem 354 livros. Então, a gente precisou numerá-los para se situar no meio disso tudo. Tá? Então, ele, a partir do momento que ele se mudou para Berlim, e aí ele se vincula à sociedade teosófica e encontra um público com a aceitação da sua abordagem para falar da dimensão suprassensível, aí sim ele inaugura uma nova linguagem, que é aquela que boa parte do tempo a gente usa no movimento antroposófico, nas palestras, e é a maior parte daquilo que a gente conhece, porque é a maior parte do material lido, palestras transcritas no passado. E aí nós temos vários desafios aqui. Por exemplo, em nenhum momento Steiner tinha, claro, suas ressalvas quanto à unilateralidade do materialismo. O que ele queria ter dito com isso? O que ele quis ter dito com isso? É o seguinte, o mundo estava sendo interpretado, vem sendo interpretado, considerado e compreendido, e aí a nossa intervenção no mundo só se dá por um único ponto de vista e um único viés, e isso é problemático. No entanto, inclusive a ciência materialista ou a ciência natural do século XVIII e XIX, ela teve e ainda tem um papel importantíssimo no desenvolvimento humano. E qual é? E isso era da profunda admiração de Rudolf Steiner. A capacidade que o ser humano teve, a partir desse desenvolvimento de uma ciência moderna, que deu principalmente origem à química, física, matemática e biologia, ciências naturais ou exatas, é que o ser humano inaugurou um modo de dinamizar o seu pensar, abnegando a seu eu, abnegando sua subjetividade, não fazendo com que aquilo que diz respeito somente a mim entra com interferência no conhecimento de um fenômeno ou de qualquer outra coisa. Então, eu ia usar a palavra sacrifício, mas aí eu vou ficar com um tom muito religioso, esse exercício de depuramento do pensamento para Steiner era muito importante. No entanto, não acaba aqui. Na verdade, há a necessidade de darmos continuidade.
E aí onde é que está o principal elemento, né, que faz com que a gente fique diferente para o mundo acadêmico atual? Bom, na verdade, a grande fonte já está em Goethe. Bom, primeiro, nem Goethe não foi compreendido por seus contemporâneos. Por quê? Porque ele falou outra linguagem. Por quê? Porque ele teve uma outra abordagem metodológica diante da natureza. E isso é necessário ser compreendido por nós, porque, na verdade, eles estavam conversando com os filósofos da ciência. Goethe lia Francis Bacon, René Descartes, Immanuel Kant. Então, ele não estava isolado. Nem Goethe não estava isolado. Aí a diferença é a seguinte. Vem o reconhecimento de Steiner, de quem foi o papel de Goethe, e aqui, para nós, o desafio é grande, porque, na verdade, o que vai ocorrer? Rudolf Steiner vai dar um salto. Ele vai pegar como base a obra do Goethe, a abordagem científica de Goethe, principalmente aplicada praticamente nas ciências naturais, e vai fazer esse salto metodológico e epistemológico para as ciências humanas, onde é tudo muito mais difícil. Então, onde é que eu queria chegar, já que a gente fala tanto, né, claro, desse desafio de inserção do pensamento antroposófico ou do Steiner na academia? Acontece o seguinte, vamos levar em consideração, primeiramente, aquilo que é o mundo sensorial, aquilo que você vê e eu também, e aquilo que eu escuto e você também. Vamos privilegiar a escuta e estímulos visuais. Desde que não sejamos nem surdos nem cegos, então nós compartilhamos um conjunto de dados visuais, cromáticos ou sonoros, e isso eu vou chamar de realidade sensorial. Pois bem, nós todos, inclusive encontramos aí pela internet, uma série de exercícios ou vivências que podem nos mostrar o quão cada um de nós pode ser induzido ou induzida ao erro. Ao erro de juízo e ao erro de julgamento. Por quê? Ilusão de ótica, erro do julgamento. Estou falando do sensorial, pessoal. Eu não estou falando, calma, eu estou aqui naquilo que é bem palpável, né? E isso é admissível. Nós, se não treinarmos, não disciplinarmos nossas forças cognitivas, tá? Nós não avançamos na ciência. Por quê? Porque existe o senso comum, que é um modo de apreensão da realidade que não elabora de modo verificador, sobre o modo experimental, sobre o modo de registro, que é você ter uma memória disciplinada dentro de parâmetros de o que você vai ler da realidade, etc, etc. Estou falando tudo aquilo que é compartilhável, inclusive com a ciência materialista, não tem diferença nenhuma. Agora eu chego no ponto que diz respeito tanto a Goethe, ou a Steiner, ou a quem queira fazer ciência embasando-se ou em Goethe ou em Steiner. Se, na realidade sensível ou sensorial, nós já podemos padecer de inúmeras possibilidades de erro ou ilusão, principalmente se nós não nos disciplinarmos como cientistas, quando nós queremos abordar aquilo que não é o sensível e sim o suprassensível, nós temos que ter um raciocínio exponencial. Vai lá em cima, ainda mais forte e problemática é a chance de nós cairmos em erros e ilusões. Steiner era muito ciente disso. E ele alertava em relação a isso. Gabriela, só me dá um sinal que eu estou vendo a tua imagem aqui. Meu tempo está quase esgotando, certo? Falta 1 ou 2 minutos. Faz com a mão aí. Quantos minutos? 2, obrigado. Valeu. Seguindo. Então, e outra coisa que aqui o bicho pega. Agora o bicho pega para valer. Pessoal, se prepara. Olha só. O centro da ideia de Goethe é uma ideia de metamorfose. Ele aprendeu e nos ensina, através da sua fenomenologia, a olharmos para a vida compreendendo-a tendo como subjacente o princípio da metamorfose. A lei da vida é a metamorfose. O que é que Steiner faz? E esse é o grande diferencial de Steiner em relação a todos os outros pensadores do iluminismo, da filosofia, da psicologia, sociologia e por aí vai das ciências humanas, história, seja o que for. A consciência humana, o seu estado de consciência, ele tem uma qualidade agora. E esse estado de consciência, ele também pode passar por metamorfose.
Então, o papel do pensamento steineriano é colaborar para, na ciência, possibilitar a chance de nós metamorfosearmos a nossa consciência, ou permitir que a nossa consciência exerça, se manifeste e tenha índices performáticos de percepção, juízo e conclusão em relação à realidade, cuja qualidade foi metamorfoseada. Então, é a razão em outra forma, muito além dela. Esse é o ponto fulcral do nosso desafio de trabalhar com Rudolf Steiner na academia. Obrigado por quem me ouviu. Gabriele, passo a bola para você. Muito obrigada, Jonas. Foi ótimo. A primeira pergunta é minha. A gente tem falado muito sobre trabalhar a antroposofia. E uma coisa que eu penso, que eu já ouvi outras pessoas falando, que a antroposofia é para ser sentida. Então, como trabalhar a antroposofia na academia para além do pensar? Como trazer o sentir através desse filtro científico? Para quem que é essa pergunta, Gabriele? Para quem se sentir à vontade. Mayumi, você quer falar alguma coisa? Falo depois de você. Então tá bom. Já que o abacaxi caiu na minha mão, lá vamos nós. Quem menospreza ou subalterniza o pensar não compreendeu ainda o legado de Rudolf Steiner. Quem subalterniza ou relega um plano de periferia o sentir também não compreendeu Rudolf Steiner. Tá? Não compreendeu. Então tá. Ambos são importantes. Tá? Ambos. Só um não basta. Ambos são importantes. Tá? Existem possibilidades de nós trabalharmos a necessidade de ampliarmos, aguçarmos e lermos também as nossas vivências através do portal do sentir. O problema é que se eu só leio através do portal do sentir e eu ainda não elaborei, eu posso ser um sujeito da afetação. Porque aí eu vou ficar naquele pêndulo das coisas que me agradam e das coisas que me desagradam. Tá? E isso ninguém não queria. Porque fazer ciência não é assim, então eu só vou fazer coisa que me agrada. Então tem que tomar cuidado. Agora, um sentir autoeducado, um sentir que foi ampliado e concatenado ou conciliado com a atividade do pensar, torna-se instrumento cognitivo e possibilitador de que a gente apreenda outros níveis da realidade vivida. Então, eu estou incluindo os sentimentos e não excluindo. Aliás, nas ciências humanas, no encontro humano, numa sala de aula, com uma obra artística, na rua, numa atividade cultural, seja onde for, é necessário a elaboração do sentir, concomitantemente com a elaboração do pensar. Mas eu não quero tomar o tempo aqui, porque senão fica muito monopólio. Então eu vou passar, o abacaxi é seu agora, Mayumi. Eu vou tentar responder. Eu acho que, primeiro, assim, não dá para a gente hierarquizar, sentir, pensar e colocar na hierarquia. Primeiro, eu acho isso. Segundo, que não é um pensar e pronto. São modos cognitivos que têm vários degraus e várias nuances e vários aspectos. Eu acho que quando a gente fala desse pensar na academia, esse pensar da academia que a gente tem uma rejeiçãozinha, a gente está falando de um pensar muito instrumental, e eu não acho que o conhecimento que é produzido nas universidades e nos estudos acadêmicos se resume a isso, se resume a um pensar instrumental. Eu acho que, não sei se eu vou saber colocar isso em palavras, mas eu acho que todo mundo já deve ter tido a experiência de ter tido uma aula ou ter lido um livro que você identifica um pensamento vivo, realmente. Você vê uma professora, um professor que está transmitindo aquela ideia naquele momento, não está só repetindo um pensamento morto.
E eu acho que quando esse pensamento é vivo, ele se integra com isso que a gente chama de sentir. Pelo menos assim, eu senti muito isso enquanto escrevia minha tese. Não se resume a um pensar instrumental, que a gente precisa, às vezes, desse pensar instrumental para colocar as coisas no formato APA e tal, mas acho que não se resume a isso, eu acho que as duas coisas se integram. Muito obrigada, gente. Desculpa de primeira, assim, lançar esse abacaxizão. Então, vou fazer umas perguntas que o Edgar Alves mandou. A primeira é direcionada para Mayumi. Então, ele fala assim: não entendi bem o que se sugere como corrigir conteúdos antroposóficos. Edgar, eu acho que eu falei muito rápido, Edgar. Na verdade, o que eu quis falar foi corrigir a presença do pensamento eurocentrista e colonialista que de fato existe, por exemplo, na concepção de Steiner do ser humano, nessa concepção da evolução cultural. Eu quis dizer corrigir essas ideias e corrigir termos, isso nem falar, né? Tem livros que falam de selvagem, povos primitivos, corrigir isso, para mim também já é um tema, mas eu quis dizer mais de corrigir a presença desse pensamento, não era corrigir nenhuma ideia pontual. Não sei se isso responde. A outra pergunta que ele fez é: levar a antroposofia à academia se restringe a levar Rudolf Steiner? Há algo mais que Steiner na antroposofia a ser levado à academia? É para mim essa, Gabriele? Por favor, Jonas. Tá. Um abraço, Edgar. Tudo de bom para você? Olha aí, ó, estamos juntos. Não se reduz nem a Goethe e não se reduz a Steiner. Aliás, eu tive o privilégio de conhecer muitos e muitos antropósofos, inclusive os que estão atuantes hoje. Então, assim, de nomes, né? A obra de um Wolfgang Schad, professor ele é biólogo, professor na Wittenherdecke Universität na Alemanha, espetacular a obra dele, né? Christoph Höck, um outro também da área da biologia, ele trabalha com microbiologia. Está também com obras que a compara Goethe, Darwin e Steiner na questão da evolução. Um espetáculo de obra. Herbert Winkelmann deu continuidade à obra filosófica do Steiner. Eu acho uma maravilha. Carl Unger era o braço direito de Rudolf Steiner. Tem uma obra exemplar. Ita Wegman, Marie Steiner, Ilma af Klint, né? Agora a ala das mulheres, né? A Vrede, esqueci, acho que Elisabeth Vrede, também muito bom. Eugen Kolisko, médico antroposófico, excelente. Peter Reusser, médico antroposófico, vive hoje, tem uma obra magnífica da cientificidade da medicina antroposófica ou da cientificidade do pensamento de Steiner, um espetáculo. Bom, eu ia ficar falando nome aqui, fica até chato. Mas tem muito, Edgar, tem muita gente boa, muita gente produzindo pensamento muito contemporâneo, comparando, trazendo, se desafiando, trabalhando na atualidade. É assim, eu quando leio essas coisas, eu fico muito feliz. Andreas Hurt-Antke, tinha esquecido dele também, excelente trabalho. Enfim, mulheres e homens aí se desenvolvendo e desenvolvendo o pensamento antroposófico em meios distintos, porque eu citei aqui, pode ser tanto na área de ciências humanas quanto na área de ciências naturais. Muito obrigada, Jonas. Posso fazer mais uma para você? Como é levar à academia o conhecimento obtido pela pesquisa espiritual, aquele que está além do sensorial exigido pela ciência? Antes de mais nada, na verdade, assim, para trazer no âmbito acadêmico, nós precisamos ter muito discernimento de qual é o nosso conceito do que é espírito e do qual é o nosso conceito daquilo que não é matéria, então, tá? Já começa por aqui. Então, o espírito tem 3 conceitos. Todos vêm do grego. Nous, logos, pneuma. Então, nós temos que saber qual desses nós estamos trabalhando. Como trabalhar esses conceitos e elaborá-los de forma que encontre um desenvolvimento do seu pensamento. Pois bem, existem pessoas que estão avançando
nesse tema que alguém, não sei quem que me perguntou, sim, poucas, mas existem. O grande desafio aqui não é um impeditivo das pessoas desenvolverem isso. A questão é como tornar isso compartilhável e compreensível. Então, existe esse grau de desafio. Ou seja, ainda é um número diminuto. Eu posso, então, só agregar de uma outra maneira. O que nós estamos passando é aquilo pelo qual toda a ciência passa também, que é uma questão de historicidade. Quando nasceu a psicologia no século XIX, ela sofreu muito preconceito, a psicologia. As pessoas achavam que aquilo ali era coisa de diletante, coisa de gente que não tinha que fazer. Então, ela levou muitas décadas para ser aceita. Nós compartilharmos e desenvolvermos em experiências que não se limitam ao nível sensorial, elas, digamos, são poucas e o desafio é grande para tornar isso compreensível na contemporaneidade. Muito obrigada, Jonas. Eu vou fazer agora uma outra pergunta que veio, e aí eu vou pedir para a Mayumi começar a responder. Foi uma pergunta da Júlia Peixoto, e ela perguntou se vocês identificam certa prepotência daqueles que simpatizam com a antroposofia e desejam inseri-la na academia. Esse dogmatismo, essa posse irrefutável da verdade, pode ser um impedimento para conseguirmos avançar nesse campo? Bom, eu não sei se é prepotência a palavra e também não acho que é geral, mas acho que é, como eu falei, assim, acho que algumas pessoas têm uma tendência realmente a ler todos os eventos, todos os acontecimentos, absolutamente tudo através da antroposofia, através de Rudolf Steiner, e isso pode levar a uma certa arrogância intelectual, um certo dogmatismo e esse isolamento que eu mencionei, né, de dizer assim, mas não tem ninguém para dialogar com Steiner porque ele é único, só ele fez isso. Eu acho que isso sim pode levar a uma certa arrogância intelectual e esse sectarismo, dogmatismo que Jonas também comentou, e acho que realmente é um impedimento para avançar, para ampliar a discussão. Eu entendo também, como eu falei, né? Entendo que Rudolf Steiner é único em muitos sentidos, assim, entendo que algumas pessoas têm uma relação, enfim. Bom, entendo, mas acho que sim é um impedimento e acho que colocar em diálogo é uma forma de resolver isso. Quer comentar, Jonas? Então, posso responder uma coisa. Olha só, se a gente vai... Existe o seguinte, existe como Steiner se colocou, ou porque escreveu, ou porque falou. E então, se alguém quer representar esse tipo de pensamento, a pessoa faz de duas maneiras. De maneira indireta, dizendo assim, olha, eu estou estudando o pensamento de Rudolf Steiner, então eu cito ele como base aqui para o meu trabalho. O outro eu carrego também. Eu falo como se fosse eu mesmo. O problema é assim, qualquer um pode simplesmente repetir e dizer, eu estou falando eu por mim mesmo. E aí as coisas podem se desdobrar de maneiras complicadas. Quanto à questão ali mas é uma a pergunta foi muito boa na problemática da arrogância por um lado e a possibilidade do diálogo pelo outro. Eu só quero fazer uma seguinte caracterização do século XX, da qual então o Steiner estava lá participando até 1925, primeiro quarto do século. Se nós olharmos como se desenvolveu a filosofia, ou as universidades, ou as pesquisas, o mundo cultural por aí vai, no século XX autoafirmação do seu grupo ou do seu pensamento e refutação do diferente. Se você vai ler behaviorismo, como é que o Skinner lida com a psicanálise do Freud, é guerra total. Se você vai ver como foi o nascimento do Piaget e Vygotsky, meu Deus do céu, ainda os resquícios no final do século XX, você entrava numa faculdade de pedagogia, era a briga. Vygotsky de um lado, Piaget do outro. Você entra numa faculdade de psicologia, Freud de um lado e Jung do outro. E behaviorismo do outro ainda. Então, é sempre esse embate. Eu me afirmo e, para poder me afirmar, eu nego o outro. Isso aí é a cara do século XX. A gente não superou isso no século XXI. A característica
do século XXI é que existem alguns grupos e algumas pessoas que têm a seguinte postura: nossa, você é diferente de mim e eu sou diferente de você, ou nós, né? Eu ou nós. Vamos conversar? Vamos dialogar? Eu quero te conhecer. Você quer me conhecer? Você quer saber como é que eu penso? Ó, eu penso assim. Como é que você pensa? Como é que você usa esse conceito? Então, surgiu no século... Não estou falando que está todo mundo com essa postura dialógica. Não disse isso, tá? Mas existe. E não existia no século XX. Por isso eu estou caracterizando isso o século XXI. Nós já estamos quase, né, no primeiro quarto, né? Então, essa é a cara do século XXI. Todo mundo abraçou essa postura de dialogar? Não. Então, tem gente que assume uma rigidez, que aí pode desdobrar naquela palavra, ou arrogância, empáfia, sei lá mais o que, dogmatismo, etc, etc, etc. Tem vários tipos de dogmatismo. Filosófico, religioso, né, de escola, de filosofia, e tem vários. Acadêmico também tem. Então, tem vários lugares por aí esse problema. Eu queria complementar o que o Jonas falou de uma nova postura também no século XXI e dizer que, assim, eu vejo posturas bem abertas hoje em dia e eu acho que tem um paradigma que está mudando na academia. Não sei se eu estou sendo muito otimista e unicórnios, ou porque eu me movo mais no meio das artes, mas acho que até na pedagogia mesmo, na ciência, acho que o paradigma está mudando. Acho que é possível a gente encontrar um professor orientador, uma professora orientadora que vai estar aberto a essas ideias. E acho que eu vejo muito mais flexibilidade para aceitar certos temas, assim. Eu estava lendo esse livro de Siddhartha Ribeiro, O Oráculo da Noite, e para mim aquilo ali é ciência espiritual, assim, é um livro lindo de um neurocientista. Então, eu acho que cada vez mais se está conversando mais. Então, essa prepotência eu também acho que pode ser, às vezes é uma experiência pessoal, mas no geral eu tenho visto uma abertura maior. E digo isso também nos museus, que Jonas falou também de Humaf Klint, a forma que se está cruzando esse conhecimento esotérico espiritual nas exposições de arte também está sendo bem, bem aberta. Eu vejo assim com otimismo. Alguém mais tem alguma pergunta? Das perguntas que me mandaram, já respondemos todas. Sei se alguém ainda, 45 do segundo tempo, quiser mandar mais alguma coisinha. Chegou. Uma pergunta para o Jonas. Vocês falaram sobre o risco do dogmatismo e do sectarismo na antroposofia. Vocês consideram que isso é assim mesmo? Do Sebastião. Olha, eu lembro, antes de eu ter morado na Alemanha, eu vi assim, a minha vivência de discutir a questão da antroposofia no Brasil, eu ainda via muito melindre nós mesmos avaliarmos, nós que pertencemos à antroposofia, nós mesmos avaliarmos o movimento antroposófico. E para mim foi um exemplo, quando eu estava na universidade na Alemanha e teve uma palestra do Bodo von Plato, na época ele era um dos dirigentes do Goetheanum, e ele recebeu aí acabou a palestra dele, alguém levantou a mão, fez uma pergunta muito direta, muito transparente sobre os problemas do movimento antroposófico. E ele, o dirigente no Goetheanum, depois daquela belíssima palestra, ele escolheu 3 tópicos para responder a pergunta do homem lá: dogmatismo, sectarismo e luta pelo poder, como os 3 pontos fracos do movimento antroposófico. Bom, deveria ser assim? Não, não deveria. Por quê? Porque, na verdade, a intenção, como eu disse lá na minha fala mesmo, assim, na verdade, assim, o grande objetivo do Steiner era ter sido compreendido. Não simplesmente assim, eu disse, e agora fique com isso, né? Então, compreender é diferente do que simplesmente crer. Agora, eu não posso, digamos assim, como que eu responderia em nome de muitas pessoas? Se você quiser saber, Sebastião, o que eu já vi de posturas que me deixaram muito chateado, inúmeras. Eu fui testemunha de inúmeras posturas extremamente enrijecidas. Eu tive que aprender a fazer um outro caminho, porque eu tenho uma admiração diferente em relação a Steiner. Então, eu não posso falar em nome de como os outros representam o pensamento de Rudolf Steiner. Eu só posso dizer, eu já fui testemunha de inúmeras posturas extremamente enrijecidas e que eu acho que se tornaram anacrônicas para o nosso tempo.
Por que eu dou? Mas por que eu simplesmente não sou só um turista? Já, né? Steiner é legal, já conheci, chega, agora eu abandono, né? Bom, na verdade, assim, a minha continuidade, de continuar, né, essa coisa desse esforço de desenvolver o pensamento de Steiner, é porque, de fato, assim, ele respondeu perguntas que eu já carregava. E perguntas muito profundas, coisas muito pessoais, assim, muito antes, lá atrás da minha juventude e tal, etc. E, na verdade, então, esse grau de aprendizado que eu tive com a abordagem dele no mundo, na verdade, ele não é aquela coisa pronta que ele colocou na minha cabeça, eu agora vou lá e só repito. Na verdade, pelo contrário. O que eu aprendi com o Steiner, e isso para mim é o melhor da obra dele, o que ele nos deixou foi princípios. A gente só precisa compreender os princípios e aplicá-los e construí-los na nossa vida, ou seja, no nosso tempo e no nosso lugar, onde nós estamos. Então, eu não lido com o pensamento de Steiner como quem recebe receita ou prescrição para minha consciência. Eu recebo princípios que são assim, olha, existe um estilo de trabalho para nós evoluirmos e lermos a nossa realidade. Pega isso, torna isso teu. Teus princípios, mas se constrói, cresce junto com eles. Agora, isso é uma coisa muito pessoal, né? Então, eu respondi uma parte de mim mesmo. Então, eu lamento, caso, Sebastião, você tenha também se deparado com situações não muito agradáveis. Eu fiquei chateado muitas vezes, e por que eu não desisti? Eu vou lhes dizer. Porque quando eu fiquei chateado, sabe o que eu fiz? Eu resolvi estudar mais profundamente o pensamento de Rudolf Steiner. Sabe o que aconteceu comigo? Eu fiquei num drama. Por causa do seguinte, quanto mais fundo eu vou, mais eu encontro tesouros preciosos. Sabe o que foi a minha decisão radical na minha vida? Compartilhar esses tesouros que eu encontro. Posso complementar também, Gabi? Lógico. Muito obrigada, Joana. Ou a gente está encerrando? Não, pode complementar, Mayumi. Que dizer assim, que a pergunta era se a gente vê esse dogmatismo, né? Eu acho que a gente vê em alguns setores, e aí eu concordo com tudo que o Jonas falou, e queria complementar com uma coisa que eu observo de alguns jovens que já trouxeram para mim, ou que falaram para mim, que é de ter medo do que você falou de melindre, né? Jovens que têm medo de trazer um tema, têm medo de falar de um tema na antroposofia, porque acham que vão cair em cima, porque acham que não pode. Então, assim, acho que isso é um sintoma de algo que acontece. Como é que a gente está falando dessa educação para a liberdade e a gente tem jovens que estão com medo de trazer alguns temas da antroposofia, né? Então, acho que, infelizmente, realmente existe esse dogmatismo, esse sectarismo, e ele inibe a gente. E também compartilho do sentimento de, às vezes, se deparar com pensamentos tão enrijecidos que muitas vezes eu tive vontade de sair correndo e volto a estudar, e volto ao conteúdo, e volto para o livro. Isso que eu dividi com vocês hoje, quando eu fui apresentar no próprio goetheano, que eu apresentei esse mesmo conteúdo desses 3 pontos, eu estava morrendo de medo. E estava eu lá falando de colonialismo e eurocentrismo para eles, para os europeus. E estava Bodo também na sala. E me surpreendi, porque foi super bem recebido pelas pessoas que eram os dirigentes e me incentivaram a continuar e me dizendo é isso mesmo e tal. E não tive a mesma recepção aqui, às vezes. Então, acho que é muito do grupo. Infelizmente, existe, mas não dá para a gente generalizar e também não desanimar. Muito obrigada, Mai. O Sebastião vai ser a última pergunta que eu vou fazer, porque a gente já passou bastante o nosso tempo, mas o Sebastião fez uma pergunta complementando a pergunta anterior. E aí é assim, então, quando falamos de sectarismo e dogmatismo, estamos nos referindo a pessoas que tomaram essa atitude e não da antroposofia como ciência espiritual? Steiner sempre foi dialógico. Trocou, cresceu, intercambiou e se desenvolveu como pessoa em todas as áreas. Se ele estava estudando espiritualidade, ele acompanhou Jacob Böhm, mestre Eckhart, e foi estudar Rosa Cruz, maçonaria, teosofia, etc, etc, etc. Se ele vai estudar filosofia, ele vai lá nos gregos, ele vai lá na Idade Média, patrística, escolástica, ele pega a modernidade e, inclusive, leu muito Friedrich Nietzsche, que era seu contemporâneo. Se você acompanha, de fato, se você quer dizer assim, quem era Steiner,
ele tem uma obra muito magnífica, eu considero magnífico o que ele deixou ali, por causa do seguinte: o que nós estamos desenvolvendo, e isso nos leva a conflitos e embates, são unilateralidades. Ou seja, eu olho para uma realidade a partir de um certo perspectiva, um certo ponto de vista. E acho que, então, as coisas são ali, né, naquele meu viés. Acontece que outros grupos ou outras pessoas têm outras perspectivas. Steiner não nos ofereceu, então, a perspectiva ou o ponto de vista é esse, pessoal, acabou, né, terminou. Não. Na verdade, é o seguinte, é em movimento. O nosso desenvolvimento é a capacidade de ver qualquer coisa, um fenômeno cultural, um fenômeno social, econômico, político, histórico, pedagógico, natural, seja o que for, sob os mais diferentes pontos de vista. Temos que parar em um e dizer assim, uhul, encontrei a verdade? Não. Nós temos que nos manter em movimento. Mas qual que é a verdade? Todos eles. Ótimo, Jonas. Ótimo, muito obrigada. Você quer complementar, Mayumi? Só dizer que é isso mesmo. O conhecimento não é estanque. Acho que a antroposofia diz justamente isso. Nada desse conhecimento é estanque, está metamorfoseando o tempo todo. Então, só complementar isso. Jonas, depois da sua fala sobre os outros autores que complementam a antroposofia, que escreveram sobre a antroposofia além do Steiner, veio um pedido no chat para que a gente passe esses nomes. Então, depois, se você puder escrever os vários nomes que você falou, eu agradeceria, por favor. E eu queria agradecer muito a vocês. Nosso webinar foi ótimo. Vocês dois falaram muito bem. Deu para tirar várias dúvidas. E é um tema que eu sou universitária atualmente e estou tentando levar a antroposofia para minha não, né? Mas para a universidade que eu estudo, que é a Federal de Juiz de Fora. E é uma missão sempre. Então, vocês estão aqui, assim, nutrindo esse sentimento que está em mim, eu acredito que está em várias pessoas que estão aqui com a gente hoje, de que é possível. Muito obrigada mesmo. Boa noite, gente, a todos que participaram também. Obrigada. Muito obrigada pela presença. Obrigada, Gabi. Obrigada, Melanie. Obrigada, Obrigado, Jonas. pessoal. Obrigado pela presença de todo mundo. Boa noite. Boa noite. Obrigada, sessão de jovens. Obrigada, Jonas. Estejam conosco nos outros webinários, toda terça-feira, às 19 horas, sempre com assuntos relativos à educação, assuntos pedagógicos, assuntos filosóficos, aquilo que pode ajudar o pedagogo a estar em constante movimento, não cair em polaridades apenas, mas ver vários caminhos aí possíveis para a educação e para esse caminho filosófico que a gente precisa desenvolver na vida. Então, estejam conosco. É um prazer ter tido aqui o pessoal da sessão de jovens e o Jonas, nosso grande conselheiro aqui na nossa faculdade Rudolf Steiner. Boa noite a todos. Muito obrigada. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a sessão de jovens e quiser acompanhar a gente nas redes sociais, a gente enviou, a Laila enviou para a gente o link aqui no chat, e também a gente tem um grupo informativo no WhatsApp, sempre que a gente faz algum evento, webinar, todo mês a gente manda lá o link para vocês participarem. Boa noite, gente. Boa noite, obrigada. Tchau. Gabriela, eu nem lembro exatamente todos os nomes dos autores. Eu fui falando ali daqueles que também. Mas como é que você vai passar para a pessoa que te perguntou? Karl Unger. Unger, como é que você vai passar para quem te perguntou? Foi a Eu acho que ela está aqui ainda. Ó. Foi a Leca. Ela está aqui ainda. Uhum. A Leca? A Leca Cavani. Isso. Karl Unger, Marie von Steiner, você falou. Eu vou escrever alguns também aqui. Eu estou lembrando aqui também. Steiner. Estou escrevendo lá a Ita também. Weigmann, a Elizabeth.
Você falou do Christoph Rück? Já coloquei ali, coloquei ali. Eu vou até salvar tudo isso. Que mais? Wolfgang Schatz, caramba. Eugen Kolisko. Eugen Kolisko. Andreas Suchanke. Estou tentando lembrar. Ah, lembrei aqui, mais um. Como escreve o Rück, do Christoph? H-U-E-C-K. Rück. Estou lendo uma tese de doutorado defendida na Sorbonne, Paris 8. Espetáculo. Vou escrever o nome dele aqui. Michel Joseph. Nossa, Melanie, olha, eu estou adorando Michel Joseph. Pena que eu não tenho a tese dele inteira, porque eu não achei. Eu achei um capítulo, mas é um capítulo que ele vai lidar com filosofia da liberdade e trimembração do organismo social. Em Muito francês, bom. Isso? Em francês, Oh, mon Dieu. Eu tive a sorte de ter feito em francês instrumental, então isso me quebra um galho enorme. E hoje, também, com a tecnologia, a gente, nossa, dá uma acelerada, sabe? Porque aí você está na dúvida, sabe? Não é uma língua tão longe, por exemplo, se fazer isso com o alemão já não funciona, né? É tão engraçado quando você põe textos do Steiner no Google para traduzir. E aí aparece assim, porque realidade do espiritual mundo, espírito... O Google surta. Coitado do Google. O Google não consegue entender o Rudolstein, mas tudo bem. Não consegue. Você já leu o Felipe Toni, alguma coisa? Um brasileiro que está lá na seção das ciências naturais. Muito lindo. Ele tem alguma coisa escrita? João Felipe Toni, já tem coisa escrita dele também. Aqui no Brasil, não? Não, em inglês. Ele fez, eu acho que, doutorado em Edinburgh agora, acho que já terminou. E tem toda uma pesquisa aí com plantas muito bonita, com o visco, com diferentes tipos de viscos, onde o visco se parasita. Ações, então, específicas desse visco em pacientes de câncer. A Gabriela Sol é uma das pessoas que faz parte da comissão que planeja o webinar todo mês. E quando a gente sentou e falou assim, vamos trazer esse tema. E aí falamos, quem a gente vai chamar, né? E um dos nomes que a Sol sugeriu foi o João Felipe Toni. Eu já convidei ele para fazer o webinar, mas é que é muito tarde lá. Ele falou, não dá para mim, é muito meia-noite, 1h, fica tão complicado. Mas é muito legal, ele já deu algumas palestras na faculdade, Jonas. Gosto muito do João Felipe. Cara incrível. Mas, meninas, parabéns, hein? Adorei. Ano que vem, acho que não vai ter agora em dezembro, né? Mas ano que vem, vamos lá. Fevereiro, recomeçamos. Vamos sim. Muito legal, muito gostoso escutar vocês. Muito bom. Melanie. Obrigada, Melanie. Foi ótimo. A gente está gostando muito dessa parceria, está sendo muito bom poder construir isso com a faculdade. Já tinha um tempo que a gente pensava, né, Mayumi, lá dentro da sessão, em como estreitar os laços. Nossa! E está sendo uma ótima oportunidade. Tem tudo a ver, temos muitas coisas para fazermos juntos, né? E trazer temas assim de interesse de vocês e chamar alguém para conversar, né? Muito bom, muito legal. Estamos à disposição. Então, um grande abraço para vocês. Um grande abraço. Obrigada a todos. Tchau, Jonas. Obrigada. Tchau para vocês. Jonas, valeu muito. Viu? Muito bom. Tchau. Tchau, Micaela. Melanie, você já encerrou a gravação? Vou encerrar.